diga eu estou. Amém? Graças a Deus. Com relação ao penúltimo aviso, para você se cadastrar, se você mandar a palavra cadastro, depois eu pediria o Render até que reeditasse isso, ponha seu nome e envie cadastro, porque às vezes vem um telefone só e diz cadastro. Eu preciso cadastrar você no telefone para colocar o teu nome ali, para não ficar um número e a gente não saber nem quem é. Então, quando você mandar, diz assim, meu nome é fulano, cadastro, só isso, eu não preciso, gostaria que cadastro, não precisa, tá? Amém. Queridos, nessa noite, nós queremos trazer uma palavra que veio do coração de Deus, com certeza. Todas as palavras têm vindo do coração de Deus, mas é algo que é um tema que eu tenho sentido falta de que nós preguemos mais esse tema. Nós, não na Igreja Shalom, nós em geral, pastores, pregadores, igrejas em geral. E uma das estratégias do inimigo é que nós nos esqueçamos de tudo que vai acontecer daqui a pouco mais. Não vai demorar muito. Para que nós não estejamos preparados. Mas mais do que isso, que nós não nos importemos com as coisas maravilhosas que Jesus deixou para nós. E que se nós tomarmos posse dessas coisas, dessas bênçãos, dessas dádivas que Jesus deixou para nós, não diria que não teríamos luta, teremos. O próprio Jesus disse, no mundo tereis lutas, aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nós seremos em todas elas mais do que vencedores, porque a palavra de Deus não pode estar errada. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Apesar do versículo estar citando a partir do versículo 2 ao 5, eu vou ler já a partir do primeiro versículo. Atos 1, de 1 a 5. Diz assim: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Eu quero voltar aqui e fortalecer aqui, reavivar aqui um versículo, que é o versículo 3, diz assim: depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar conosco, falar comigo e falar contigo. Peça para Deus nos usar nesta noite, para o seu Espírito Santo falar ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala através do teu Espírito Santo. Fala, Pai.
não queremos sair daqui sem ouvir. Pai, queremos sentir a Tua voz viva, clara, ardendo no nosso peito. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu não tive tempo, cheguei a comentar com a pastora que ia fazer, mas quando eu lembrei de novo, já estava quase chegando aqui, não quis sobrecarregar o Marcelo. Mas ontem me passaram um videozinho de uma criança, parece um nordestino, pelo o sentido do sotaque. E um garoto talvez de uns 7 anos, 4 anos, 4, 5 anos. E aquilo me emocionou. Não sei quantos viram. Um garotinho sem camisa, sentado com a mãe dele perguntando e filmando. Quantos viram esse vídeo? Quantos querem ver esse vídeo? Depois vocês me falem que eu mando para vocês. Não deu tempo de pedir ao Marcelo. Irmãos, se fosse um adulto, nós diríamos, ele está ensaiando, ele está querendo comover, ele está querendo convencer as pessoas. Mas uma criança, 4, 5 anos. E ele dizia, mamãe, só pode ter sido uma coisa. A senhora disse que quando comeu a sementinha que eu nasci, a mãe explicando como é que ele nasceu. Eu nasci e deve ter uma cruz aqui dentro da minha barriga. Ou então no meu cérebro. Uma criança de 4 anos, cérebro. No meu cérebro. Mas por que, meu filho, você está falando isso? Porque eu não paro de pensar nesse Deus maravilhoso. E ele começa a falar. E disse, mas é mesmo, você para o tempo todo. E ele disse, e eu às vezes sai lágrimas dos meus olhos. Mas por que você está emocionado? Eu fico emocionado. Eu falei, parece que eu estou doido, que eu só quero falar desse Deus, que eu amo esse Deus. Ele está aqui dentro de mim, ele está dentro da minha mente. E aí ele começa a rir de alegria, porque Deus está no coração dele, uma criança de 4 anos. E eu comecei a pensar assim, Deus já está movendo, Ele está falando com as crianças, porque alguns adultos não querem ouvir, ou se ouviram não estão entendendo o recado de Deus. O título dessa mensagem que nós demos é Da Cruz até o Trono. A caminhada de Jesus da cruz, no momento que Ele vai padecer por nós, até Ele chegar no trono. Quero fazer uma mensagem. Isso aqui, quando eu comecei a estudar isso aqui, ler, e o Espírito Santo foi me mostrando algumas outras coisas, e eu vendo outras pessoas falando, eu disse que essa mensagem é para 1h30. Eu vou pregar em 20 minutos. Para aguçar você a buscar e pensar nisso em casa. Eu quero deixar tempo para você pensar e não esgotar isso aqui. 3 dádivas. Além dos milagres, além de coisas que os discípulos viram, nesses 40 dias que Jesus ressuscita e ainda fica com os discípulos, e aparece por várias vezes, e eles viram milagres. Por exemplo, Jesus entrar, a porta fechada, eles no cenáculo, e com medo de receberem alguma retaliação, porque agora eles ficaram sem o seu mestre, e Jesus entra pela parede. Isso é um milagre. O milagre de Jesus chegar à praia, e eles estavam pescando desorientados, desmotivados, chateados. E Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eu disse, não temos não, pescamos nada, dica de nada. E Jesus joga a rede do lado direito. E eles jogam a rede e pegam 153 peixes. Esse é o número. Está lá escrito. No Evangelho de João. Milagre. Eles viram. Mas não quero falar dos milagres. Eu quero falar das dádivas que Jesus deixou. E são coisas tão triviais que quando eu começar a falar, você diz, eu já sei disso, vira a página. Você sabe, mas não usa. Eu sei, talvez, e não use também, eu não uso. Meu amado e minha amada, é algo da maior preciosidade. Eu estava vendo alguém um dia comentando, disse, se esses assuntos, por exemplo, o primeiro, a ressurreição de Jesus,
era para entrar em todos os noticiários de televisão, de jornais, isso é coisa bombástica, a ressurreição de Jesus. Mas olha, pense na salvação que Ele deixou para nós, pense em coisas, como é que você vê a salvação? Uma vez eu estava conversando, eu era jovem ainda, um dia desse, eu estava conversando com alguém, e eu disse assim, você quer que Jesus te salve? Eu não estou morrendo afogado, não estou morrendo de nada, por que Jesus vai me salvar de quê? E muita gente, às vezes está brincando com isso, e não sabe mesmo do que é. Nós estávamos fadados à morte, mas não é morte, morreu, morreu, acabou tudo, esse descansou. Não, dependendo do que aconteceu, esse entrou e agora em problemas, porque a partir de agora ele não pode fazer mais nada. Dependendo de quem seja essa pessoa e qual a situação que ele morreu, ele está num sério problema, porque não tem mais saída para a vida dele, não tem pregação para ele. Mas ele não vai ressuscitar? Vai ressuscitar para ir para o inferno. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Nós não estamos entrando em religião, não queremos falar nada. Por quê? Por causa de uma coisa que Deus bolou, que Deus planejou. E Adão e Eva estragaram. Mas no plano que Jesus estava, inclusive ele previa isso, porque antes mesmo ele já pensava no Salvador que viria. Salvador de quê? Se ninguém tinha se perdido. Isso chama-se a presciência de Deus. Não é onisciência, é presciência. Ele sabe antes. Mas mesmo sabendo antes, sabendo que nós vamos rejeitar, sabendo que nós não vamos aceitar, Ele é maravilhoso, Ele insiste com você. Pode ser que você me engane nesse aspecto, vamos dizer assim. Pode ser, eu vou continuar esperando por você. Por isso é que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E ela é a causa de não sermos consumidos. E a partir do momento que Adão e Eva pecam, hoje eu dei um briefing aqui, falei um pouquinho sobre isso, nós nascemos depois de Adão. Alguém aí nasceu antes de Adão? Todos que nasceram depois de Adão são filhos de Adão. Isso é a Bíblia, irmãos. Se você quer conferir, você vai lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3, você vai ver que a partir dali Adão gerou a sua imagem e semelhança. Quem foi gerado a imagem e semelhança de Deus foi Adão. Mas a partir dali, ele estragou, está nos planos de Deus. Por quê? Precisava estragar. Para quê? Para que ele mandasse um outro Adão. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. A Bíblia diz, por um homem entrou o pecado, por outro entra a salvação. E tudo aquele que está dizendo, somos todos filhos de Deus, nananina não. Só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí Jesus pega e o leva de volta a ser filho de Deus. Agora você foi restaurado à imagem e semelhança de Deus. Então o que Jesus veio fazer é dar a você uma nova identidade. Deus fez Adão com uma identidade, Adão se perdeu, e agora todos que nasceram dele tiveram a identidade de Adão, e identidade estragada, contaminados pelo pecado, fadados à morte eterna. Todos, inclusive os que não são de Jesus, ressuscitarão, todos ganharão um corpo para nunca mais morrerem. Uns nunca mais morrerão, estarão com Jesus, vida eterna. E outros nunca mais morrerão, estarão no inferno junto com Satanás e seus demônios, morte eterna. Ele não vai estar, ele vai estar vivo. A ausência de Deus vai determinar o sofrimento dessa pessoa. E se você ainda não aceitou e não tomou posse da salvação, por melhor que você seja, você está fadado a ir para lá. E você precisa fazer isso enquanto você tem vida para decidir, porque depois não tem jeito. A primeira coisa que Jesus fez e deixou para nós entre a cruz e o trono foi o quê? A salvação. Irmãos, que acontecimento! A salvação. Imaginem como é que viviam antes de Jesus.
pecou, chama o sacerdote, mata um bezerro, mata um touro, pega o sangue dele, esparge sobre o altar, coloca a mão no animal, assim, e todo o pecado seu passa para o animal. E o sangue, diz a palavra de Deus, cobria o pecado. Imagina quantos animais. Eu vi alguém falando que daquela época até Jesus voltar, não sei quantos bilhões, eu não guardei o número, de animais foram mortos. E não resolveram nada. Só cobrindo o pecado. A Bíblia diz que nós andávamos em trevas. Lá em Isaías diz que o povo andava numa escuridão, sem esperança nenhuma. Mas um dia João Batista avisando assim: eu estou batizando na água, mas virá um após mim. E no original, na Bíblia King James, não é essa aqui, mas na de estudo que alguns irmãos têm, e diz: virá um após mim, que é maior que eu, é mais que eu. Não é virar um após de mim, olha como é que dá a diferença. Eu estou vindo, agora vai vir um depois de mim. Não, virá um depois de mim que é mais que eu. Esse batizará com o Espírito Santo. Esse vai tirar o pecado do mundo. Esse vai resolver o problema, ele não vai ser paliativo. E eu hoje estava ali orando e fiquei emocionado. Comecei a pensar, eu gosto muito de pensar nas entrelinhas, como é que aconteceu. E está lá o João Batista. Estou te batizando em nome de Deus. Pai, do Filho e Espírito Santo. Estou batizando em nome de Deus. De repente, irmãos, prestem atenção em mim aqui agora. Tem uma turma ali para ser batizada. E ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Imagina todo mundo. É Ele. Aquele que tem falado, que os nossos ancestrais têm dito, é Ele. Então é Ele que veio para resolver, Ele que veio para dar fim a todo o meu problema. Não vai precisar de matar mais nenhum animal. Aquilo que estava só cobrindo agora será tirado. Imagine João Batista. Eu pensei que a igreja ia dizer aleluia, ia pular aí no banco. Eis o Cordeiro de Deus. Irmãos, deve ter sido emocionante, porque ele estava dizendo há um tempão: João, vira um, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é o Filho do Deus vivo. De repente ele disse assim: lembra que eu estava falando para vocês do Filho de Deus? Ali, está chegando agora. Irmãos, eu fico arrepiado de ver isso. Ele disse: está chegando a salvação. Vai começar a salvação. E eu quero chegar direto na cruz. E ali na cruz, Ele suporta todo o peso do pecado original, né, dos pecados. Confundam pecados com o pecado. O pecado original de cada um. Jesus disse assim: pronto, você está livre. Agora você vai entender o versículo em Romanos: nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é isso: eu venho tirar, eu venho resolver, ninguém mais poderá fazer isso, a não ser que você não queira que eu seja o seu remidor. Salvação. Imaginam, irmãos, a voz daqueles que são contra, aqueles que andavam, porque tinha aqueles que andavam com Jesus, olha, rapaz, que é isso? Que milagre é esse? Nos 3 anos e meio que Jesus andou, que é isso? Que milagre, que espetáculo! Você quer Jesus? Não, por enquanto, não por hora não. Eu fui uma vez pregar numa igreja, lá de Campo Grande. E eu estou aqui no altar, sentado ali, eles põem as cadeiras assim, né? E nós estamos ali. E o pastor foi apresentar os visitantes.
Temos aqui nossos irmãos visitantes, eles normalmente têm uma lista ali, o senhor fulano da igreja tal. Quem é? Amém. Fulano da igreja tal. Amém. Visitante nos tal. Aí uma hora ele falou assim, e o senhor fulano, amigo do Evangelho. Eu falei, o que é isso? Amigo do Evangelho? E eu perguntei, ele disse, não, ele não é crente. Ele é amigo do Evangelho. Eu falei, pastor, me explica como é que é ser amigo do Evangelho sem ser crente em Jesus. Ele quis dizer assim, simpatizante, observador, admirador. E Jesus tinha essas pessoas, admiradores, simpatizantes. E eu imagino que essas pessoas, e de repente tinha aqueles que estavam torcendo contra. Você sabia, não deveria acontecer, mas você sabia que entre o povo de Deus há alguns que torcem para não dar certo? Sabia disso? Torce para a igreja não crescer, torce para orar e a pessoa não ficar curada. Se não falam, pensam. Alguns, ainda bem que são alguns e não todos, não uma grande parte. E eu imagino que essas pessoas municiadas pelo diabo, quem assistiu o filme A Paixão de Cristo viu no momento que Jesus está lá na cruz e tal, e ele suspira e disse para o Senhor, está consumado, eu entrego a minha alma, o meu espírito, e morreu. Aí nesse momento, quem viu o filme, vê o demônio tudo de preto passando, e ele disse, perdeu, matou Jesus. E agora? Irmãos, isso contaminou, não contagiou, contaminou alguns. E eles saíram, e ele disse, e você, o que você vai fazer? Eu não sei, eu não tenho rumo na minha vida, eu estou tão decepcionado. Eles esqueceram tudo que Jesus falou. Queridos, a coisa mais fácil do mundo é nós nos esquecermos da salvação que Jesus nos deu, porque se nós nos lembrássemos o tempo todo, nós não fazíamos as coisas que temos feito às vezes, ou não deixaríamos de falar aquilo que devemos falar. Eles saíram desnorteados. Eles não entenderam o que é uma salvação. Eles não entenderam, eles fizeram um coro junto com Satanás, junto com todos os inimigos, todos aqueles que eram contra a pregação de Jesus, e disseram, perdemos o rumo. E alguns disseram, o que você vai fazer? Eu vou pescar. Ele voltou, ele era pescador, eu vou voltar. E você? Não sei, eu vou bater lá na empresa que eu trabalhava, perguntar se o cara me aceita e volta. E você? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O diabo, certamente, batendo no peito, está dizendo assim, liquidei. Está certo que ele fez um monte de milagre, mas eu liquidei, acabou. Essa frase que eu vou falar não é minha, é de um pastor falando sobre esse momento. Ele diz assim, mas do lado de cá, tinham aqueles que tinham convicção da salvação e da verdade. Sabe o que ele disse? Diabo, hoje é sexta-feira, mas espere até domingo. Vocês não entenderam. Hoje é sexta-feira, Jesus morreu. Espera até domingo. O que aconteceu domingo, irmãos? Então aqueles que estavam no lado de cá, aguenta até domingo, espere domingo chegar, e você vai ver o que vai acontecer. Irmãos, a primeira coisa dentro desse contexto que eu quero dizer para você, o diabo nunca vai deixar, o inimigo nunca vai deixar de te atormentar, de vir, de te perseguir. Esse é o papel dele, não tente convencer o diabo a se converter. Mas uma coisa você precisa dizer, pelo menos se não diz mentalmente, não diz de voz, diga mentalmente, mas diga alto, porque ele não sabe o que você está pensando. Quando a coisa estiver te apertando, e você estiver sentindo, e está tudo conspirando contra você, você diz assim, diabo, espere até domingo. Você está se reportando ao dia glorioso, o maior acontecimento da face da terra, o dia que mudou completamente a história do mundo, que se os jornais,
os principais jornais estivessem lá nesse dia, eles estariam dizendo: algo sobrenatural aconteceu, ninguém sabe explicar, o camarada estava seguro lá, com pedra, lacrado e tudo, mas ninguém mexeu e a pedra saiu sozinha, e ele andou, ele sumiu, alguma coisa, e cala a boca, não fala isso. Vamos te dar um dinheiro para você não falar isso. Diga que ele foi roubado, não fale isso. A primeira coisa que Jesus deixou para nós foi a salvação. A Bíblia diz em Efésios 2, de 1 a 6, que estávamos mortos em nossos delitos. Estávamos mortos, irmãos. Mortos. Olha para o seu colega. Olha para o seu colega. Olha para o seu marido. Olha para alguém e diga assim: você ia para o inferno de cabeça para baixo e pé junto. Você estava derrotado. Vilmar, qual era o seu destino? Rápido, 1, 2 e já. Inferno, fala alto. Era, não é? Era. Você não ouviu falar o era direito, né? Mas acontece que isso mudou completamente. Nós éramos filhos de Adão, irmãos. Até aí nós éramos filhos de Adão. Mas Jesus chegou e restabeleceu a nossa identidade. Ele não deu uma nova identidade, Ele restaurou a nossa sorte. Ele restaurou a nossa vida. Salvação. Eu posso acabar a pregação aqui e já chega. Você precisa que eu fale mais do que salvação? Você precisa de mais alguma coisa? Mas Jesus deu mais. Segunda coisa que Ele deu e deixou para nós foi a vitória. A vitória. Ele venceu. A Bíblia diz que Ele venceu a morte. E Ele ressurgiu no terceiro dia. Ele venceu o diabo, Ele venceu todos aqueles que eram contra. Ele venceu para que você tivesse vitória. Ele venceu para dizer para você o seguinte: você não tem mais que perder. Por isso é que agora você entende o versículo, você tem que entender de uma vez por todas. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Quem é vencedor aqui, levanta a mão. E quem é mais do que vencedor, levanta as duas mãos. A vitória, Ele deixou a vitória para nós. Amados, Maria Madalena chega no túmulo e olha lá e diz: ué, não está aqui? De repente um anjo aparece, ela pensa que é o jardineiro, e o jardineiro, na cabeça dela, o jardineiro diz para ela: por que você está aí chorando? O senhor levou ele para onde? Diz: o senhor tirou ele daqui, me diz onde ele está. Ele disse: ele não está aí. Você está procurando onde tem os mortos? Ele não está. De repente ele está conversando, e Jesus então diz para ela: Maria, num sotaque, num jeito que só ele sabia falar, ela: Rabone, meu mestre. Irmãos, eu gosto de olhar o original algumas coisas, e você vai ver que algumas versões antigas diz: não me impeças. O certo é: não me detenhas. O que é de deter? Não me detenhas. Sabe por quê, irmãos? Eu fui estudar isso. Maria, muito certamente, agarrou nas pernas de Jesus e disse: não, o senhor não vai daqui, porque a minha vitória ninguém vai roubar. Porque eles já estavam dizendo ontem que eu perdi, mas agora eu não perdi, o senhor está aqui. Por isso ele disse: não me detenhas, não me segure, porque eu preciso ir para o céu, cumprir aquilo que eu preciso cumprir. A vitória. Irmãos, se o crente soubesse a força que ele tem em cima disso daqui, em cima da vitória de Jesus, nós não seríamos cabisbaixos. Nós não andaríamos. Eu não estou dizendo de você não ficar triste, é de você não ser triste, de você não ser derrotado, de você não conformar. Deus não tem muita paciência, irmãos, mas não tem mesmo, eu assumo o que eu estou dizendo, com crentes que vivem aborrecidos, carrancudos, tristes, amargurados, reclamando o tempo todo da vida. Sabe por quê? Porque ele disse: eu não tive vitória para você ser assim.
A minha vitória foi para que você esteja em todo o tempo alegre. Como aquele menino. Mas ele é uma criança, ele não sabe. Sabe, ele sofre bullying. Mas ele não quer saber. Ele diz, eu tenho no meu coração, parece que a cruz está dentro da minha barriga. Ou então está dentro do meu cérebro, porque eu não penso em outra coisa. E quando você tem a cruz, e a cruz vazia, ele tem o sinal da vitória na sua vida. A segunda dádiva que Jesus nos deixou após a sua morte foi a vitória. Ele venceu tudo. Ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Ele venceu para que você tenha vitória, para que você tenha vida. Mas agora ele vai subir. Ele vai subir. Passaram-se 40 dias. E então agora, a partir do versículo 6, ele vai continuar falando, e de repente, enquanto ele falava, os discípulos, os apóstolos o veem, ele subindo. E ele vai chegar lá no céu, para cumprir tudo, para selar, para entregar para Deus, e disse, aquilo que o Senhor me pediu, eu fiz, e cumpri. E o que ele foi fazer lá? Ele foi nos dar a terceira dádiva. Quem pode dizer o que é? 1, 2 e já, bem alto? Espírito Santo. Irmão, como eu fico triste quando as pessoas não entendem o que é o Espírito Santo. Como as pessoas... Eu já ouvi um crente em Jesus dizer, eu não preciso do Espírito Santo porque eu tenho Deus. Mas o Espírito Santo é Deus. O que Jesus fez é mandar Ele em Espírito para estar comigo e com você até a consumação dos séculos. A propósito, irmãos, há uns debates, as pessoas dizem que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai embora da terra. Não vai não, querido. O Espírito Santo vai ficar. Porque senão, quem vai convencer as pessoas do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Segundo, a palavra de Deus diz que ele veio para ficar até a consumação dos séculos. Ainda não foi consumado. O Espírito Santo só vai sair da terra quando tudo estiver terminado, após o milênio. Isso é Bíblia. Então você tem uma promessa eterna de alguém que vai estar ao seu lado, mas acontece que às vezes você apaga o Espírito Santo dentro da sua vida. O apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito Santo. E no original, esse extinguir significa não apagueis o Espírito Santo. Você não pode tirar o Espírito Santo da sua vida. O Espírito Santo sai daqui e vai para lá, porque é uma decisão dele, ele veio para nunca mais sair. Agora, você pode tapar, empanar. Então, esse extinguir, a raiz da palavra significa abafar. Não abafeis, não apagueis, porque senão você vai se dar mal. Irmãos, o Espírito Santo é uma das dádivas também muito importante, é uma das grandes dádivas, é o nosso ajudador. Ele diz, ele vos considerar, antes disso, o Espírito Santo é a presença de Jesus, ele é o libertador e vitorioso. Então a vitória que você precisa é através do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que vai impedir de que você seja acusado de condenação. Falei da boca aqui, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós temos o Espírito Santo para podermos viver segundo o Espírito. Hoje, num versículo aqui que nós começamos o nosso jejum, diz, sede santos, porque eu sou santo. Como é que você pode ser santo? Com o Espírito Santo. Espírito Santo, que te santifica e que te ensina, em que te liberta de mazelas, de coisas que você não aguenta, daquilo que você não suporta, o Espírito Santo faz. Em João 14, Jesus conversando, e agora vamos concluir, irmãos, eu passei um pouquinho da minha promessa de fazer em 20 minutos, mas o tema é tão cativante que a gente, oh Deus,
João capítulo 14, versículos 16 e 17, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro advogado. Jesus é o seu advogado. Ele vai subir e dizer assim, Ele vai te dar um outro, não é a outra pessoa, Ele vai te dar outro. Eu vou subir e vou enviar. Terceira coisa que Jesus deixa para nós, é um advogado que ficará conosco o tempo todo, a fim de que esteja para sempre convosco. Está lendo lá? Quanto tempo o Espírito Santo vai ficar? Para sempre. Se alguém disser para você, não, na igreja só, não, porque tem uma corrente, não tem nada. Arranca esse versículo da Bíblia, irmãos. Ele ficará convosco para sempre. Pastor, isso aí está dizendo então, o Espírito Santo vai ficar porque a gente vai para o céu e ele vai conosco. Não, senhor. Não preciso do Espírito Santo no céu. O Espírito Santo não estará no céu, porque lá no céu não haverá as coisas que o Espírito Santo precisa te transformar. Você já estará transformado e você estará face a face com Deus. E ele diz, dentro de pouco tempo, não me vereis mais. Dentro de pouco tempo, não me vereis mais. Mas eu estarei convosco e pelo Espírito vocês vão poder me ver. Eu quero explicar isso rapidamente. Aqueles que estão aqui que não têm Jesus, nunca vão conseguir ver Jesus. Mas aqueles que têm Jesus, não vão vê-lo em pessoa, mas vão ver Jesus dentro de você. Por isso que a gente está dizendo assim, eu estou vendo a presença de Jesus aqui. Será que ele voltou? Eis o Cordeiro de Deus? Não. Você está vendo que você está sentindo ele dentro de você. Só quem foi salvo por Jesus e recebeu essa terceira dádiva pode ver Jesus sem ele estar aqui presente. Esse é o grande mistério. Mas há muitas pessoas que nem ligam para o Espírito Santo. Meu amado, você viver normalmente, você pode viver e não ver Jesus, não usufruir do que Ele tem hoje para a sua vida, mas você pode viver noutra atmosfera totalmente espiritual. Nós começamos a partir de amanhã um jejum, de 21 dias, para mudar o coração de Deus? Não, para mudar a sua vida. Você vai começar a ouvir Deus falar com você. Ontem eu ouvi uma pregação de um pastor super conhecido, um pastor com profundo conhecimento da palavra de Deus, teólogo, e ele falou uma coisa que está aqui em Atos capítulo 1, versículo 1, ele disse, e aí Jesus começou a fazer e a ensinar, e ele disse, você sabe por quê que você ainda não fez aquilo que queria? Porque você não começou. Ele disse, você quer ser escritor de um livro? Escreva o primeiro livro. Mas vai sair muito ruim, escreva o primeiro livro. Você só vai fazer o segundo, se você fizer o primeiro. Sabe, irmãos, amados, olhe para mim. Há aqui entre nós pessoas que Deus tem falado, fale isso. Estou te revelando aquilo, e a pessoa diz, não vou falar, nunca falei, não vou falar agora. O que o diabo quer que você não fale? Que você não tenha a sua primeira vez. Agora, cuidado, que a primeira vez pode ser para o bem e para o mal. A primeira vez que você fizer uma coisa errada, pode abrir as portas para você continuar fazendo errado. Primeira vez que você mentir, vai abrir as portas e você daqui a pouco vira um mentiroso. Primeira vez que você beber uma bebida forte, uma cachaça, alguma coisa, pode ser a primeira de uma série. Ninguém começa bebendo a quarta sem beber a primeira. Ninguém começa pecando a quarta vez sem pecar a primeira. Assim o diabo imita, mas ele está tentando parar o crente em Jesus, para que o crente não ore. Eu nunca orei. Ore a primeira vez. Ore a primeira vez. Quando você orar a primeira vez, irmãos, eu me lembro do meu primeiro disco que eu gravei. Quando eu vou olhar, eu falei, meu Deus, eu vou regravar isso tudo de novo, não é possível?
É possível. E as pessoas gostaram. Olha, eu tinha muitos amigos. Mas o segundo é diferente do primeiro. O terceiro é diferente do segundo. Mas eu me lembro a primeira vez que eu preguei. E eu cheguei tão nervoso que eu falei: a paz dos irmãos, meu Senhor. Em vez de a paz do Senhor, meus irmãos. Eu estava nervoso, mas era a primeira vez. Se você não fizer a primeira vez, se você não deixar o Espírito Santo te usar a primeira vez, não terá a segunda. Quantos aqui nunca oraram em público? Levante a sua mão. Não tenha vergonha, não vou te mandar orar agora. Quantos nunca oraram em público? Ninguém? Todo mundo já orou? Não? Só 2? Não minta para o seu pastor, que o seu pastor conhece uns 10 aí. Já sei, pela fé, você tem, não, pela fé, pastor, estou começando a orar em público agora. É isso? Irmãos, a primeira oração em público, eu te garanto que você vai ficar nervoso, vai tremer, vai falar alguma coisa que você acha que não faz. É só a primeira. Se você não começar, o diabo vai travar você nunca vai orar. Três coisas, 3 dádivas que Jesus deixou para nós. E que nós temos que tomar posse disso. A salvação, a nossa vitória em Jesus e o Espírito Santo que nos guiará em todos os lugares, ou para todos os lugares. Se você souber como funciona o Espírito Santo, você nunca mais vai querer largar. Espírito Santo, não brinquem, e nem estou de brincadeira. Acordei amanhã, Espírito Santo, eu vou agora entrar no carro. Você não precisa falar, você pode pensar. Eu vou pelo túnel, eu vou aqui por cima. Às vezes, amados, há coisas que nós não nos apercebemos. Ontem eu saí para um lugar, quando eu vi, eu entrei na estrada do Sapé e em direção à minha casa, que também dava no lugar. Eu ia passar no Caramujo, passar lá por dentro, não sei a Cova da Onça, o troço que tem lá. E eu entrei e falei para a Vera assim: não sei por que eu entrei aqui. E continuei, ela não falou nada. E o Espírito Santo começou a falar para mim: volta. Irmão, será, pastor, que tinha algum problema? Não sei, irmão, não quero saber. Eu andei mais um pedacinho, fiz a volta no meio da rua, voltei e desci ali pela estrada da Cachoeira. Você tem que ouvir a voz do Espírito. Você tem alguma coisa para você comprar? Você tem alguma coisa para você decidir na sua vida? Ouça a voz do Espírito Santo. Isso é algo que Jesus deixou para nós, que homem nenhum poderia deixar. Curva a sua cabeça. Quero orar agora para que o Espírito Santo comece a falar ao seu coração de uma forma a partir de hoje. E amanhã, quando você entrar no jejum, quando você começar o jejum, o Espírito Santo vai começar a te revelar coisas que você vai ficar assustado. Isso é da minha cabeça. Não, não é da sua cabeça. É o Espírito Santo quem está falando. Espírito Santo de Deus, o Senhor foi a última dádiva que Jesus enviou para nós, mas só foi possível por causa da salvação que o Senhor nos deu na cruz, e pela vitória de ter vencido o inimigo, porque muitos morreram na cruz, mas o Senhor morreu e nos deu a vitória, ressuscitou. Por isso nós estamos aqui. Pai, não permita que nós barateemos isso. Senhor, isso é muito caro. A salvação é algo que ninguém pode nos dar, a não ser o Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós temos barateado a nossa salvação. E se eu não digo talvez a salvação, mas as vitórias que nós temos que ter, nós estamos perdendo porque estamos trocando por pratos de lentilha. Qualquer coisinha nos tira do sério, nos aborrece, e nós chutamos o balde e perdemos a vitória que já estava na porta para chegar. Prato de lentilha. Alguma coisa de repente pequena que nós
esperávamos que acontecesse e não aconteceu. Para satisfazer, talvez não, com certeza para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, e não aconteceu. E nós deixamos a vitória escapar por conta disso. Nós deixamos de usar na nossa vida o Espírito Santo. Isso eu chamo de trocar a grande bênção por um prato de lentilhas. Senhor, será que vale a pena eu prestar atenção em coisas que apetecem o meu corpo, o meu ego, e deixar de lado algo que eu estava quase pondo a mão na taça e eu perco? Eu lembro, Senhor, da palavra do apóstolo Paulo, que antes, aquilo que eu imaginava, que eu me importava, que eu valorizava como algo importante na minha vida, agora passa a ser esterco, diz o apóstolo Paulo, esterco, em comparação àquilo que está para vir para mim. Senhor, ajuda-nos a valorizar a salvação, a vitória e o Espírito Santo. Não permita, Senhor, que nós troquemos nada disso por um prato de lentilhas, algo que satisfaça o nosso desejo pessoal e o nosso ego. Ajuda-nos a perder aquilo que nós estamos achando que estamos perdendo, para ganhar algo mais importante, como diz o apóstolo Paulo. Eu oro pelos nossos irmãos, eu oro por esta igreja. Senhor, eu quero orar por aqueles irmãos, o Senhor está me tocando agora, que estão vindo aqui para Shalom, aqueles que fizeram o Connect, aqueles que vão fazer no dia 30 o outro Connect, esse grupo, Senhor, que de repente está orando e está em dúvida, não sabe, eu estou ainda sem rumo. Senhor, toca nessas vidas desses irmãos, que se for para eles virem, que eles venham para lutar conosco, sofrer conosco e vibrar conosco e receber os milagres conosco. Não permita que eles fiquem de fora de nada, inclusive das tribulações, para que nós possamos dividir com os nossos irmãos a carga tão pesada de 2 ou 3 e dividir entre tantos. Faça isso, Senhor, eu estou te pedindo. Abençoe essas pessoas, que eles não se sintam peixes fora d'água aqui nesta igreja, mas que eles chegando digam: Senhor me mandou, porque vocês estão orando para enviar trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Senhor, que sejam frutos de nossa oração, mas impeça, Senhor, dali na porta mesmo, que alguém venha com outro espírito, e um espírito que não possa ser convertido. Mas eu creio, Senhor, que aqui o Senhor não vai permitir mais que entre pessoas que não sejam para valorizar a salvação, a vitória e o Espírito Santo. Eu oro crendo que esta igreja vai tomar posse a partir de hoje, e amanhã, a partir do jejum, nós vamos ter revelações. Senhor, eu sei que o Senhor vai falar com pessoas que nunca ouviu o Senhor falar. O Senhor está falando, mas estavam os ouvidos obstruídos. Eu tenho certeza de pessoas que vão sonhar e vão trazer sonhos proféticos para nós. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.